Mamãe! Papai e eu corremos o mais rápido que pudemos pro ponto de ônibus. Eu não acredito! Pai, é ela! Tentamos gritar por cima do barulho dos carros e empurrando através da multidão. Mãe, espera! Mas ela entrou no ônibus e foi embora. Mamãe desapareceu há 1 ano. Meus pais tiveram uma briga e minha mãe decidiu sair pra caminhar e ela precisava relaxar, mas ela nunca voltou pra casa. A polícia não fez nada, então papai foi pra um detetive particular. Já estávamos sem esperança, mas alguns meses mais tarde ele chamou. Minha mãe foi encontrada. O detetive deixou um endereço, a gente correu pra lá. Eu tava tremendo de emoção, eu sentia muita falta dela. Eu não acreditei que eu ia vê-la. Saímos do carro e vimos uma casa de luxo. Uau! Talvez tenha algo errado. Mas não, tava tudo certo. Essa era a casa. A gente hesitou, mas em seguida batemos na porta. Ela abriu e... Mamãe! Eu não podia acreditar nos meus olhos. Eu corri pra ela, mas ela só me cumprimentou educadamente e deu um passo pra trás. Então ela perguntou se éramos os novos vizinhos que tinham comprado a casa ao lado. Vizinhos? Mãe, o que tá errado com você? Mas ela olhou pra gente como se estivesse nos vendo pela primeira vez. Papai mentiu que sim, que recentemente se mudou pra essa área agradável. Minha mãe ficou muito contente e nos convidou para tomar chá. A casa era ainda mais luxuosa por dentro. Fomos para a sala de estar e ela para a cozinha. Peguei a nossa foto de família para mostrar para ela, mas meu pai me parou e sussurrou para não fazer isso. Mamãe voltou da cozinha com chá e bolo. Ela disse que sentia falta de convidados, ela raramente recebia gente. Eu não sabia o que estava acontecendo. Era uma brincadeira por estar com raiva? Ela bateu a cabeça ou ficou doente? Ela realmente nos tratou como estranhos. Eu tava no limite, eu sou sua filha, mãe. De repente, um homem em um uniforme de polícia entrou na sala de estar. Mamãe ficou quieta. Em seguida, ela se levantou e nos apresentou Steve, o namorado dela. Pera. Quê? Não dá pra acreditar. Steve franziu a testa e sussurrou algo no ouvido da minha mãe e ela pediu desculpas e saiu. Ele não tava nada feliz com o papai e eu. E enquanto minha mãe estava fora, ele nos fez um interrogatório. Onde vivemos, por que nós viemos, a gente teve que sair. Papai mostrou uma casa aleatória e Steve queria perguntar algo mais, mas mamãe voltou e trouxe chinelos quentes. Ela claramente estava muito nervosa na frente dele. Até suas mãos tremiam, embora ela tentou esconder. Mãe entregou o outro pedaço de torta e Steve parou e disse com firmeza que era hora de irmos embora, porque mamãe não podia receber convidados. Ela precisa cuidar de si mesma. A caminho de casa, nós pensamos sobre o que fazer. E o que Steve tinha em mente? Mamãe estava grávida. Nós não sabíamos o que estava errado com ela. Mamãe vivia uma vida completamente diferente, mas não parecia que estava louca. Algo deve ter acontecido com sua memória. A gente decidiu encontrar um especialista para lidar com isso. Fomos num psicólogo e ele confirmou nossas preocupações. Minha mãe estava com amnésia. Ela realmente nos esqueceu. Mas o psicólogo disse que havia esperança de recuperação. Ela poderia ser ajudada. Ele disse para mostrar as recordações. Iria despertar suas memórias de nós. A principal coisa era não dizer a verdade diretamente. Caso contrário, poderia machucá-la ainda mais. Fomos vê-la novamente, e papai teve uma ideia muito legal. Dar a minha mãe uma rosa azul em um vaso, igual no primeiro encontro deles. Ela ficou muito feliz em nos ver, mas ela não deixou a gente entrar. Steve estava em casa. No entanto, meu pai deu à minha mãe a flor e eu agradeci pelo chá e bolo. Minha mãe ficou encantada com a cor azul da rosa. Ela ainda disse que já tinha visto em algum lugar. Será que ela lembrou de alguma coisa? Mas em seguida, Steve apareceu abruptamente e nos pediu para sair. Dessa vez ele nem sequer cumprimentou. Minha mãe tentou lutar, mas ele a deteve. Ele bateu a porta na nossa cara. Estávamos andando pro carro quando ouvimos a porta abrir de novo. Nos viramos e vimos Steve jogar a flor na rua. Mamãe estava chorando, mas não havia nada que ela podia fazer. Papai estava com vontade de voltar e bater no Steve, mas eu parei. Nós não teremos a mãe de volta dessa maneira. Não esquece nosso plano. Eu não conseguia parar de pensar no que eu vi. Como ela chegou nesse cara? E ela estava grávida de um filho dele. Eu peguei nossa foto. Estávamos no parque tomando sorvete. O parque! A gente devia ter chamado a mamãe para caminhar no parque. É um dos nossos lugares favoritos. Papai disse que era uma grande ideia. Era o lugar favorito dela na cidade. Na manhã seguinte, observamos a mansão pelo carro, esperando Steve sair para o trabalho. Então nós tocamos a campainha. Mamãe estava feliz, mas visivelmente nervosa. Ela disse que Steve era muito ciumento e o presente do papai levou a um escândalo verdadeiro.
Tentamos convencer ela a ir ao parque, mas tinha medo. Steve ligava para casa a cada hora para se certificar que ela estava lá. Mamãe disse com certeza que ela não saía há um longo tempo e estava cansada de ficar em casa. Meu pai e eu tentamos persuadi-la. Nós prometemos que ela voltaria rapidinho. Nós dissemos que não conhecíamos ninguém aqui, só ela. Ela sorriu e concordou em caminhar por meia horinha. Eu estava tão feliz. No parque, fomos em todos os caminhos e passeios. Tomamos sorvete. Mamãe, eu espero que você se lembre de como éramos felizes aqui. De repente, a mãe puxou a franja do meu rosto do jeito que ela sempre fazia. E se... Mas em seguida, minha mãe olhou pro relógio e sua cara mudou completamente. Ela nos pediu pra levar ela pra casa imediatamente. Era uma boa menina, mas ela tinha que ir. Ela tinha estado conosco por muito tempo. Steve estaria irado. Idiota. Steve não tinha o direito de tratá-la desse jeito. Ela não é sua propriedade. Papai disse que a mãe não podia ficar com esse tirano. Ela merecia algo melhor. Mamãe começou a dar desculpas e dizer que Steve estava preocupado com ela. Mas estava claro que ela estava com muito medo desse canalha. Ele era apenas um maldito manipulador. Peguei logo a foto e queria dizer para minha mãe o mais rápido possível que éramos sua verdadeira família. Mas então ouvimos sirenes da polícia. Steve chegou e estava furioso. Gritou que minha mãe não devia ter saído. A gente teve que sair. Papai sussurrou para mamãe nos ligar quando Steve começasse a trabalhar. Gostaríamos de ajudá-la a escapar. Antes que ela pudesse responder, Steve agarrou seu braço e empurrou para dentro do carro. Ele gritou para ficarmos longe de sua família, caso contrário ele nos prenderia. Papai estava furioso. Olha o que esse idiota fez com a minha mãe. Eu tava tremendo, mas não tinha nada que pudéssemos fazer a não ser esperar ela ligar. Mas e se ela não ligasse? Eu rolei e virei a noite toda e não consegui dormir por causa desses pensamentos. Mas de manhã o telefone tocou. Mamãe! Ela nos pediu pra vir e disse que Steve não tava em casa. Então ela decidiu deixar esse idiota, afinal. Chegamos em sua casa em poucos minutos. A porta estava entreaberta, batemos e ouvi minha mãe pedindo pra gente entrar e esperar ela ficar pronta. Mas, quando a gente chegou na sala de estar, vimos policiais além da minha mãe. Antes que soubéssemos, a gente estava preso. Isso era horrível. Eu comecei a lutar e gritar, não, me solta! Steve não ia a qualquer lugar. Ele olhou pra gente e sorriu. Descobri que ele encontrou a casa onde supostamente a gente vivia. E havia outras pessoas lá, é claro. Steve convenceu minha mãe que éramos golpistas e pediu pra nos atrair pra uma armadilha. Foi terrível. Minha mãe desviou os olhos e tentou não olhar pra gente. Comecei a falar que não éramos golpistas, que éramos sua família, e por algum motivo minha mãe não se lembrava da gente. Era difícil falar e as lágrimas me sufocavam. Eu me contorci pra fora das mãos do policial e tentei tirar a foto da minha bolsa com as mãos trêmulas. Eu queria tanto que minha mãe visse e acreditasse em nós. Mas assim que eu tirei a foto, o policial me prendeu no chão de novo. E ele colocou as algemas porque eu não aceitei as boas condições. Bosta! Nossa foto! Ela se foi. Eu pedi ao policial pra pegar, mas ele não quis ouvir. Devíamos ter ido pra estação. E mamãe nem sequer olhou pra nós. Fomos no ponto de ônibus. Nós tentamos explicar tudo pra polícia, mas eles disseram que minha mãe deve confirmar nossas palavras. Como? Ela nem se lembra da gente. Ficamos sentados na estação por 5 horas. Tudo parecia inútil. Ficamos desesperados quando ouvimos a voz da minha mãe. Ela estava olhando pra gente e tinha uma foto minha em suas mãos. Mãe! Ela estava aqui. Eu corri pra ela e ela disse que era tudo um grande erro. Que eu era sua filha. Ela lembrou de tudo e nós choramos de felicidade. Quando todo mundo se acalmou um pouco, minha mãe nos disse que ela lembrou de nós logo que ela viu a foto. Ela tentou explicar tudo pra Steve, mas ele ficou bravo e a trancou na mansão. Ela só conseguiu sair pela porta dos fundos quando ele adormeceu. Papai perguntou como ela estava se sentindo e se o bebê estava bem. Mamãe não entendeu o que ele estava falando e ela riu alto. Ela não estava grávida. O fato é que Steve ficou paranoico sobre proteger minha mãe porque ela muitas vezes tinha enxaquecas e tonturas. E em algum ponto ele acabou virando um tirano. Na verdade, ele estava com medo de que ela iria deixá-lo. Estávamos prestes a sair quando mamãe parou abruptamente. Ela olhou assustada. Steve estava de pé na porta escura. Seus olhos estavam vermelhos e ele estava tremendo de raiva e cerrando os punhos. Corremos o mais rápido que podíamos, mas não devíamos parar. Os canibais estavam quase nos alcançando.
A parede que separava a cidade do resto da ilha ficava a 1 quilômetro de distância. Nós temos que fazer isso, custe o que custar. Sam e eu somos jornalistas e viemos aqui para fazer uma história sobre a cidade canibal. Eu tinha certeza de que era apenas um boato. Mas agora a multidão de selvagens estava quase em cima da gente. Em desespero, eu virei para o lado. Tinha um shopping center abandonado. O Sam continuou, ainda segurando a câmera. Eu olhei freneticamente ao redor da sala. Não adiantava correr para as lojas. Fazia muito tempo que as vitrines estavam sem vidros. E de repente eu vi um elevador. Nós corremos até ele e apertei o botão. O elevador ainda não estava se movendo. Olhei em volta e fiquei horrorizada ao ver que o shopping tinha sido invadido por uma multidão. Então as portas do elevador se abriram. Sam e eu pulamos e apertei o botão fechar. As portas estavam se fechando tão devagar e os canibais já corriam em nossa direção. Esse era o fim. Já começou a passar o filme da minha vida. E por que nós viemos justo aqui? Sempre quis ser uma jornalista conhecida e isso subiu para a cabeça. Então, quando soube do escândalo da Ilha Canibal, percebi. Essa era a minha chance de ficar famosa. O governo havia cercado a cidade capturada com um muro e ninguém se atreveu a entrar. Mas eu decidi vir. E meu irritante colega Sam foi na minha. Foi assim que acabamos nesse lugar infernal. Fui arrancada do meu devaneio por um dos selvagens agarrando a minha perna. Senti uma dor aguda por causa das suas unhas e gritei. Mas com o que restava da minha força, chutei ele com o pé. Que dor! Ele saltou para trás e as portas do elevador finalmente se fecharam. Conseguimos, Sam. Ele agitou a placa com os botões com toda a força e o elevador piscou. Agora as portas não podiam ser abertas, estavam emperradas e nós só podíamos sair pela escotilha para o poço. Estamos salvos, Sam disse. Mas essas feras continuaram a bater na porta mesmo assim. A cada vez que eles batiam no elevador, eu estremecia. Eu olhei para o Sam e de repente ele virou a câmera para minha perna. O quê? Eu olhei para baixo, minha cabeça rodando. A perna inteira estava despedaçada e coberta de marcas profundas. Imediatamente me lembrei das unhas compridas e sujas do canibal que me agarrou e meu coração afundou. Antes, provavelmente por causa do medo, eu nem sentia dor. Mas agora minha perna parecia que estava queimando. O Sam deu uma olhada de perto. Quase comecei a chorar, mas então o Sam me abraçou. Ele disse que a perna vai ficar curada e que definitivamente sobreviveríamos. E de jeito nenhum ele iria me deixar. Fiquei envergonhada por um segundo porque pensei que o Sam era um egoísta, frio e calculista. E agora ele cuidou de mim. Até arrancou a manga da camisa e enfaixou meu ferimento. Ele gravou tudo com a câmera e os canibais continuaram a arrombar a porta. Eu não sabia o que fazer. Não podíamos sair enquanto aquelas feras estivessem nos observando. Tampouco poderíamos ficar aqui para sempre. Mas não haviam outras opções. Abrimos nossas mochilas. Ensopado, água, barrinhas, qualquer coisa, isso era o suficiente para 2 dias. E eu chequei meu telefone, mas é claro que não tinha área. O Sam filmou todas as minhas ações. As batidas na porta só pioraram. Os canibais pareciam estar perdendo a paciência. Comecei a entrar em pânico. Sam disse de repente que quando saíssemos, ganharíamos fama e o prêmio de melhor repórter. Afinal, fomos os primeiros a mostrar imagens únicas da Ilha dos Canibais. Suas palavras me acalmaram um pouco. Sim, seria melhor. Vou superar todos que disseram que eu não era nada. Tudo que eu precisava fazer era sair. Os canibais batiam com mais força. Entrei em pânico novamente e o Sam também. Acordamos quase em sincronia. O quê? Tínhamos adormecido? Quanto tempo dormimos? Aparentemente, devido ao estresse e à fadiga, simplesmente desmaiamos. Eu mal consegui me lembrar do que aconteceu antes. Nós ouvimos. Não havia mais batidas na porta. Eles foram embora. Mas antes que eu pudesse me alegrar, esfreguei minha perna machucada e senti uma dor aguda. Minha perna já estava muito inchada. Quase chorando, mostrei minha perna ao Sam. E isso só fez eu me sentir pior. Ele apenas ligou a câmera e fez uma piada idiota de que eu logo me transformaria em um canibal. Momento perfeito. Eu precisava de antibióticos urgentemente, mas por algum motivo não havia kit de primeiros socorros na minha mochila. Talvez eu tenha deixado cair durante a perseguição. A única saída era procurar remédios nesse shopping. Eu sabia que em algumas horas não serei capaz nem de ficar em pé. O Stan concordou em vir comigo, mas apenas se eu filmasse com uma GoPro. Não era nisso que eu precisava pensar agora. Mas eu concordei. Ele colocou o GoPro na minha cabeça e nós ouvimos. Tudo estava quieto. O Stan abriu cuidadosamente a escotilha do elevador. Ao pensar que poderíamos encontrar canibais, o sangue gelou em minhas veias. O Stan me ajudou a sair e logo nós estávamos saindo pelo poço. Estava claro lá fora, então ficamos aqui a noite toda. Eu olhei em volta e imediatamente notei a placa farmácia, muito perto. Mas antes que eu pudesse dar um passo, um selvagem apareceu na curva e correu em minha direção, fazendo barulhos terríveis. Sam, recuar!
Ele imediatamente pulou no poço e engatinhou para dentro do elevador e eu segui. E assim que fechamos a escotilha, o selvagem começou a tentar arrombar ela. Meu coração batia forte e minha perna doía. Comecei a pensar que tinha uma infecção. A única maneira de escapar era pegar o remédio. Eu disse isso ao Sam, mas ele resmungou que havia batido com força ao cair no elevador e agora não conseguia andar. Estranho, apenas um minuto atrás estava tudo bem. Mas eu sabia que se não tomasse o antibiótico agora, estaria acabada. O selvagem continuou a bater na escotilha do elevador. Droga, preciso distraí-lo de alguma forma. Vasculhei minha bolsa e encontrei um spray de cabelo. Não achei que fosse me ajudar, mas eu senti o isqueiro no bolso. E isso me deu uma ideia. Eu espero que dê certo. Abri a escotilha com tudo. O selvagem já estava grunhindo e pronto para atacar. Imediatamente coloquei o isqueiro no spray. Um flash de fogo queimou o canibal. E ele caiu grunhindo no poço. Consegui. Saí imediatamente e corri para a farmácia sozinha. Quando cheguei lá, imediatamente me escondi atrás de uma prateleira. Acho que funcionou. Ninguém me seguiu. Ainda havia alguns remédios nas prateleiras. Percebi o kit de primeiros socorros no chão e imediatamente o agarrei. Naquele momento, olhei pela janela e vi nosso carro. Uma saída de emergência levava diretamente para ele da farmácia. Se passarmos pelos selvagens, podemos sair daqui. Eu só precisava pegar o Sam. Eu me virei e fiquei chocada de horror. Bem na minha frente estava um canibal. Eu estava tão animada com a saída de emergência que nem ouvi ele se aproximar de mim. Ele estava a 1 centímetro de mim, mas então eu peguei uma garrafa e bati na cabeça dele. A besta se retorceu de dor e corri para o Sam. Eu cheguei lá bem rápido. O Sam estava lá e eu dei um suspiro de alívio. Foi então que uma mão se estendeu de cima. O canibal! Deus, eu não fechei a escotilha! Joguei minha mochila e fechei a escotilha e tentei manter ela fechada com todas as minhas forças. Mas o selvagem era mais forte. Sam, me ajude! Mas ele não se mexeu. Minhas mãos foram ficando mais fracas a cada segundo e eu não aguentei e soltei a tampa. Naquele momento, o selvagem que continuava a puxar para si a tampa caiu no poço. Ufa, essa foi por pouco. Eu olhei para o Sam com reprovação. Por que ele não me ajudou? Mas tudo que o Sam disse foi que não podia largar a câmera. E então acrescentou que já havia examinado o kit de primeiros socorros, mas descobriu que só tinha potes vazios nele. Peguei a caixa errada. Houve outra batida na porta do elevador. Eu estava desesperada. Lágrimas brotaram nos meus olhos, mas o Sam de repente disse que eu era muito corajosa. Juntos teríamos sucesso, porque eu era como ele. Estava pronta para fazer qualquer coisa por um sonho. Suas palavras me animaram um pouco e logo contei ao Sam sobre a saída de emergência da farmácia. E ele também ficou muito animado. Logo sairíamos de lá. Decidimos esperar até o anoitecer, até que os canibais se cansassem de tentar invadir e partissem. Para nos acalmar, contamos histórias um ao outro. Sam era um bom conversador. No entanto, ele filmou até isso com as câmeras. Mas logo a bateria acabou e eu a escondi na minha mochila. No momento, o principal era sair vivo dali, e já tínhamos muitas gravações. Em um certo ponto, Sam me mandou ficar quieta. Acho que está na hora. Rapidamente saímos pelo poço. Meu coração estava batendo forte. Sam, quieta! De repente, cacos de vidro quebraram ruidosamente sobre os meus pés. Ah, não! Eles iriam acordar! O Sam e eu olhamos um para o outro, mas os selvagens não estavam em lugar nenhum. Essa foi por pouco. Caminhamos na ponta dos pés até a saída. E tentei nem respirar para não fazer sons desnecessários. E então estávamos na rua, correndo o mais rápido que podíamos para o carro, mas de repente o Sam tropeçou. Enquanto o ajudava a se levantar, um frasco de antibióticos caiu do seu bolso. Pera, você disse que o kit de primeiros socorros estava vazio. Então o rosto do Sam se contorceu em um sorriso. O que está acontecendo? Ele disse que simplesmente não queria me entregar. O quê? Você está de brincadeira? Eu posso morrer. Mas o Sam disse que era isso que ele queria. Afinal, toda a glória iria para ele e eu continuaria sendo uma perdedora, uma pessoa desaparecida. E ele não teria que me empurrar para as mãos dos canibais. O público veria apenas como ele tentou me ajudar e enfaixou minhas feridas. Fiquei surpresa, não acreditando em suas palavras. Mas então o Sam arrancou com tudo a mochila com a câmera de mim e correu para o carro. Rapidamente peguei o frasco de antibióticos, engoli a pílula enquanto caminhava e corri atrás dele. Ah não, Sam! Então ele começou a gritar bem alto. Percebi com horror que ele estava acordando os selvagens. Haviam muitos deles no escuro e eles acordaram. O Sam entrou no carro e eu corri para ele, tentei a maçaneta, mas ela não se mexeu. Aquele desgraçado trancou as portas. Eu estava prestes a ser feita em pedaços. Naquele momento ele ligou o motor. Não, isso não pode acabar assim. Corri atrás do carro o mais rápido que pude. No último momento, agarrei o porta-malas. Consegui! Lutei para chegar em cima, mas o Sam começou a manobrar para me jogar para fora. O que você está fazendo?
Eu segurei o melhor que pude. Um bando de canibais corria atrás do carro e a qualquer momento eu poderia cair bem em cima deles. Mas de repente o carro sacudiu violentamente. Houve um estouro e ele parou. O que está acontecendo? Pulei do porta-malas e percebi que um pneu havia estourado. Comecei a entrar em pânico. Eu olhei para trás e vi os selvagens furiosos. Eles estavam perto demais. Mancando, corri para o portão na parede. Vamos, não sobrou muito. E quando eu estava quase lá, percebi. Onde estava o Sam, afinal? Eu me virei e vi que ele havia saído do carro e mal se arrastava. Os selvagens estavam alcançando ele. Eu queria tanto ver o Sam dilacerado depois da sua traição. Ele estava pronto para me entregar por alguns takes. Mas então algo dentro de mim tremeu. Não faz muito tempo que eu estava pronto para passar dos limites pela fama também. De repente percebi que as pessoas podiam ser tão boas quanto selvagens. Mas não, eu sou humana. Fiz um esforço e logo voltei para o Sam. Peguei seu braço e o puxei, e tudo que eu conseguia pensar era se eu realmente tinha passado minha vida inteira negligenciando os outros para os meus próprios propósitos, assim como Sam. Restavam apenas alguns metros, e aqui estava, a saída. Saímos no último segundo, e eu consegui fechar o portão com força. Ao mesmo tempo, os canibais começaram a bater descontroladamente. Lágrimas encheram meus olhos, estamos salvos, isso realmente acabou. Passamos por muito por essas filmagens. Mas o Sam de repente me interrompeu e disse calmamente que a câmera foi deixada no carro. Eu não pude acreditar. O Sam sorriu enigmaticamente. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada! Doente? Você tá falando sério? Sinto muito, mas você tem 1 ou 2 meses para viver. Continuou o médico. Comecei a me sentir tonto. O médico disse que eu tenho uma doença grave e na maioria das vezes ela é transmitida sexualmente. E se eu saí da sala furioso? Então eu peguei essa bosta da minha ex-namorada? Que otária! Eu fui fiel a Suzy, mas parece que ela me fez de corno. Com as mãos trêmulas eu disquei o número dela no meu celular. Você acabou com a minha vida! Gritei. Como você pôde não me dizer? Suzy disse que meu palpite estava certo, que ela não tinha arrependimentos. Você foi egoísta e teve o que mereceu, acrescentou ela e desligou. Quase joguei o maldito telefone na parede. Então dane-se, vou ficar bêbado e ir até o Pete para celebrar o início do meu fim. Pete é o meu melhor amigo, mas somos diferentes. Nós queríamos ser atores, mas só ele conseguiu sobreviver às finais e eu fui expulso. Agora ele está no teatro e eu nem hobby tenho. Pete ficou feliz que eu tinha ido. Ele gosta quando a gente assiste stand-up juntos. Mas dessa vez eu estava farto, e aí comecei a falar da doença e da Suzy. Todas as mulheres são iguais, eu disse. Se a Suzy fez isso comigo, por que ela não vai fazer com os outros? Pete disse que eu estava falando bobagem, e que não posso fazer isso. Mas bem, ele não entende nada, ele é saudável e bem-sucedido. Acabamos tendo uma briga, e Pete deixou escapar que eu não era mais o amigo dele. Bom, vá se ferrar, fui pra casa e desmaiei. Na parte da manhã, o pensamento de vingança não desapareceu. Bem, não posso fazer nada com a Suzy. Mas e as outras piranhas? Vou me vingar de todas elas. Tomei um banho e fui à procura da vítima. Eu escolhi um bar para este fim, como sempre, cheio de meninas dissolutas. Foi nele que conheci a Suzy, inclusive. Todas as meninas no bar estavam em pares, mas então eu notei uma menina solitária atrás do balcão. Parecia com a Suzy. Depois de terminar sua bebida, a menina foi pra pista de dança, e eu a segui. Eu sou o Ernesto, e você? Eu gritei tentando abafar a música. Adeus, ela disse e foi até a porta. Bem, como é fácil negar alguém quando você tem toda a vida pela frente. Mas eu não ia desistir tão facilmente. Eu furtivamente fui atrás dela e comecei a seguir ela. Já tínhamos andado 1 quadra quando eu bati numa lata de lixo. A menina se virou pra mim. Quem está aqui? Ah, é você. Você está me seguindo? Ela franziu a testa. Eu tive que mentir que eu queria só ter certeza que ela estava segura. Claro que ela está feliz em me ver. Ela está tentando se fazer difícil apenas, pensei. Me ofereci para ir junto na caminhada e fiquei surpreso que ela concordou. Definitivamente não estava errado sobre ela. Ao longo do caminho, eu mostrei a Debbie, que era o nome dela, comediantes locais de stand-up. Debbie estava rindo e ela obviamente gostava de mim. Está ficando frio. Talvez possamos continuar o encontro na minha casa? Eu sugeri. Bom, foi aí que eu estraguei tudo. Debbie me chamou de pervertido e saiu.
Quem é ela? Tá se achando especial? Eu não tenho tempo para esses jogos. Eu posso morrer amanhã. Eu alcancei ela e brinquei sobre o assunto, dizendo que Debbie poderia escolher o lugar para o próximo encontro. De repente, ela me chamou para a biblioteca. Uau. No dia seguinte, nos encontramos lá. E a Debbie me deu uma aula de literatura inteira. Ela claramente queria que a achasse super inteligente. Mas você não pode me enganar desse jeito. Enquanto ela estava lendo, comecei a abraçá-la. Mas Debbie se afastou. Você tem que ser paciente, disse ela. Que saco! Ok, baby, mas ainda vou chegar nos finalmente. Quando você é um homem morto andando, não há mais nada a perder. Na noite seguinte, eu levei Debbie a uma boate. Esse era o lugar onde eu ia conseguir fazer o que eu queria. Mas desta vez, ela recusou ambos os drinks e as danças. Ela disse que a música era muito alta. Eu não gosto desse lugar também, embora a Suzy adorasse. No final não deu certo novamente. Debbie queria ir pra casa, então eu fui acompanhá-la. Mas e se eu ainda tiver uma chance? Nós fomos pelo parque e pela lagoa. Debbie de repente gritou, olha! Tinha uma libélula sentada em um lírio de água. E daí? Bom, até esse inseto estúpido vai viver mais tempo que eu. Mas Debbie estava feliz. Ela disse que libélulas são seu hobby. Ela ficava me dizendo o quanto ela as admirava. Elas são tão difíceis de apanhar, quase como o seu amor verdadeiro. E tristemente sorriu. Debbie admitiu que não costumava ir para bares. E quando nos conhecemos, ela saiu para ficar bêbada por conta de seu ex-namorado, que a traiu depois de 5 anos de namoro. Eu me senti desconfortável. Debbie não parecia ser tão frívola quanto eu pensava. Estávamos dando tchau em sua casa, quando de repente, Debbie pulou para cima de mim e se aproximou. Ela ia me beijar. Eu pulei para trás assustado. A Debbie não entendeu nada e eu só fugi. No dia seguinte eu liguei para tentar me justificar. Sabe, tava molhado no parque. Eu achei que ia pegar um resfriado e não queria infectá-la. Tudo que ela disse foi que eu tinha muita consideração com ela. Eu fiquei em casa até a noite, me sentindo um canalha completo. Então, de repente, Debbie apareceu. Ela me trouxe laranjas e pastilhas para a garganta. Mas a sua atenção só me fez sentir pior. Eu disse que estava com sono e pedi ela para ir embora. Mas Debbie me mandou um monte de mensagens de texto e eu tinha que responder, mesmo que eu queimasse de vergonha. Ela nem sabia que eu menti pra ela esse tempo todo. Eu me senti muito mal. Debbie parou de responder de repente. Eu não consegui entrar em contato com ela por alguns dias, então, de repente, ela atendeu o telefone. Debbie disse que ficou resfriada também e me pediu remédios. Eu fiquei louco, estava prestes a morrer. Por que eu deveria tomar conta dela? Minha sede de vingança me venceu e eu fui até a Debbie. A porta estava aberta e eu entrei. Por que está cheirando tão bem? Fui seguindo o cheiro da fragrância e vi a Debbie usando um vestido apertado. Tinha um jantar de luz a velas da mesa e Debbie ofereceu para morarmos juntos. Merda, fui insensível. Debbie, eu não posso. Não me pergunte por quê, eu disse. Debbie foi pega de surpresa e se sentou. Você não gosta mais de mim? Perguntou ela. Eu não sabia o que dizer e corri para fora do apartamento. Eu me odiava. Depois disso fiquei péssimo. Não consegui sair da cama. Acho que estou morrendo. Preciso de ajuda. Então lembrei do Pete. Ele é meu melhor amigo. Como poderia perdê-lo? Ele estava certo, eu não deveria ter começado isso. A cada dia eu piorava. Até respirar era difícil. Eu decidi então consertar as coisas com o Pete uma última vez. Eu liguei pra ele e ele veio imediatamente. Surpreendentemente, Pete me perdoou. Minha cara devia estar patética. Ele ouviu a minha história e concordou em cumprir o meu último pedido. Contar a Debbie a verdade sobre a doença e pedir desculpas por mim. Eu não poderia fazer isso sozinho. E não se atreva a dizer a ela onde eu estou. Nem sobre pena de morte. Pete concordou. E eu estava aliviado que Debbie ficaria segura. No dia seguinte, fiquei muito doente e fui pro hospital. Eu estava passando por um exame, quando de repente... Debbie! Pete disse a ela que eu estava aqui. Como você o convenceu? Perguntei Debbie. Eu disse pra ele que eu te amo, boboca. Ela me disse e depois me abraçou. Eu não queria que ela me visse assim. Com uma dor no coração, pedi a ela pra me deixar. Eu vi como era difícil para Debbie, mas ela se recompôs e saiu. Finalmente, o exame acabou, e o médico veio ao meu quarto com os resultados. Eu estava me preparando para o pior, mas o médico disse que estava tudo errado. O laboratório tinha misturado os testes. Eu não tenho infecção, mas eu estava quase morrendo. O médico disse que foi por ter ficado nervoso, devido ao efeito de autossugestão.
Meu Deus, eu sou saudável. Eu senti como se eu tivesse outra chance. Eu tinha que ir pra Debbie e contar tudo. Eu corri para fora da sala, eufórico, e de repente me dei de cara com a Suzy. A barriga dela estava redonda. O que isso significa? Suzy me explicou tudo. No momento em que estávamos namorando, ela encontrou um cara melhor e me deixou por ele. E agora ela vai ter um bebê. E sobre o seu diagnóstico? Perguntei. Ela não sabia do que eu estava falando. Ela disse que quando liguei, ela pensou que estava acusando ela de ter traído. Que idiota eu fui. Dane-se, corri para Debbie e disse que estava tudo bem, podemos ficar juntos, mas... só se ela conseguir me perdoar. Eu esperei pela sua resposta. Finalmente ela suavemente disse: nós podemos fazer um jantar novo, juntos. Eu adoraria, eu disse quase chorando. Debbie sorriu e eu a beijei. Ontem eu era um homem morto andando que queria arrastar todo mundo para baixo. E hoje eu tenho uma nova vida. Isso tudo é graças ao amor. Meu namorado e eu estávamos sentados em um restaurante. John galantemente encheu meu copo, então de repente apontou a câmera para mim e ergueu a tampa da bandeja. Eu quase vomitei, o prato estava cheio de baratas. John sussurrou: coma elas. Eu hesitei, não consegui me decidir, elas estavam se movendo. E de repente a mulher da mesa ao lado, vendo as baratas, gritou. Nós fomos imediatamente pegos pelos guardas. Tentei me afastar e o John estava gritando que eu tinha arruinado a pegadinha. Nesse ritmo eu nunca economizaria para o tratamento da minha mãe. Um nó subiu na minha garganta. Depois que meu pai traiu a minha mãe, ela começou a ter problemas cardíacos. Agora ela precisava de uma cirurgia cara e eu era a única que podia ajudar. Eu pegava qualquer trabalho de meio período, mas não era o suficiente. Tudo mudou quando conheci o John na faculdade. Ele era o cara mais popular do nosso ano. Todas as garotas eram loucas por ele, mas o John me escolheu. Tínhamos um relacionamento como nos filmes. Mesmo quando o John descobriu sobre minha situação, ele não se afastou, mas teve a ideia de gravarmos pegadinhas juntos. Se nos tornássemos blogueiros famosos, o dinheiro jorraria. Desde então, nós temos feito vídeos constantemente para o TikTok e o YouTube. Nós enrolávamos papel higiênico pelo campus ou colocávamos ratos na sala de química. Era terrível, mas John dizia que isso tudo era por popularidade. No final, sempre concordava com ele. Uma vez até nos vestimos como mendigos e fomos a uma joalheria. A vendedora tentou nos atender, mas depois ficou brava. Quase não escapamos da polícia que ela chamou. Depois dessa pegadinha, recebemos um número enorme de inscritos. O público gostou, logo ganhei meu primeiro dinheiro. Mas não achei que fosse acabar em prisão. O John estava gritando que eu estraguei tudo. Eu me encolhi contra a parede com medo. Ele nunca tinha me tratado assim antes. Mas enquanto estávamos sendo levados para a delegacia, o John se acalmou, depois acariciou minha bochecha e gentilmente se desculpou. Eu sorri. Está tudo bem, docinho, eu entendo. Nós ficamos na cela por cerca de 5 horas e eu não conseguia parar de pensar na minha mãe. Ela provavelmente estava preocupada. Mas então a porta se abriu e um policial gritou que tínhamos sido liberados e estávamos livres. Espera, mas quem fez isso? O policial disse para andar logo. Alguém estava esperando por nós no saguão. Olhando para o outro, fomos até lá e imediatamente notamos um homem em um terno caro. Com um sorriso, ele se apresentou como Bud. Acontece que ele estava no restaurante e viu nossa pegadinha com as baratas. E ele achou isso engraçado e corajoso. Mas por que ele decidiu nos libertar? E de repente, Bud disse misteriosamente que tinha uma oferta especial para nós. Podemos discutir isso tomando uma xícara de café? Ele riu. Sussurrei para o John que esse cara era suspeito. Mas John já havia dito ao Bud que concordava com tudo. Então ele disse: você não quer ajudar sua mãe? Vamos a um café ali perto. O Bud nos lançou um olhar arrogante e me deu um calafrio na espinha e disse que estava planejando uma enorme pegadinha. Acontece que ele vinha acompanhando o nosso canal há muito tempo e percebeu que éramos a escolha perfeita. E qual era a pegadinha? O Bud sorriu. Deveríamos estar no banco às 6 da noite. Isso era tudo? Mas ele adicionou que não era tão simples. Eu tinha que me tornar uma cachorra. O que é que ele quis dizer? O Bud explicou. Eu estaria em uma roupa de cachorro e John me levaria até o banco com uma coleira. Eu afundei na minha cadeira. Por que você faria isso? Então o Bud disse calmamente que isso era apenas um protesto contra a proibição de ir ao banco com animais. Eu vou dar $5.000 para cada por isso. O Bud finalizou. Os olhos de John brilharam imediatamente e eu sabia que ele estava prestes a concordar. Eu imediatamente puxei de volta. John, por que não falamos sobre isso? Nos afastamos e imediatamente soltei que ser uma cachorra na coleira era humilhante, era algum tipo de escravidão e menosprezava os direitos das mulheres. E não era uma piada divertida de jeito nenhum. Mas então, John me olhou nos olhos e disse que tudo ficaria bem. Com esse dinheiro eu poderia curar minha mãe e teríamos um pouco para uma vida boa. Eu fiquei com pequenas borboletas na barriga. Sim, John, você está certo como sempre.
Fomos até o Bud e dissemos que concordávamos. Ele imediatamente nos deu uma parte do adiantamento e dinheiro para comprar uma guia e uma coleira. Ele também acrescentou que poderíamos ficar com o troco. Com isso, nos despedimos. Olhei para o dinheiro e não acreditei que fosse verdade. Sugeri ao John que festejássemos em minha casa, mas ele disse que era melhor ir buscar a guia. Ok, vejo você hoje à noite. Mas assim que fui para casa, imediatamente senti que algo estava errado. O apartamento estava estranhamente silencioso. Corri para o quarto, onde minha mãe estava deitada imóvel na cama. Mamãe, o que é de errado com você? Ela disse que os policiais ligaram para ela e contaram sobre nossa prisão. E isso fez ela se sentir pior. Mamãe me perguntou se eu não conseguia enxergar o John me manipulando. Por causa dele, você até parou de falar com seus amigos. A minha mãe disse. Eu estava ficando cansada de explicar para ela que o John estava muito preocupado e me proibia de sair sem ele. Eu mostrei o dinheiro, nós poderemos fazer a cirurgia em breve, tudo graças ao John. De repente, a mamãe ficou pálida e apertou o coração. Por um segundo, eu congelei de horror. Deus, o que eu fiz? Corri e tirei o último comprimido da embalagem com as mãos trêmulas. Mãe, aguenta firme. Ela engoliu em seco e sussurrou para eu deixar o John. Ele era um homem perigoso e eu ia descobrir em breve. Não ousei protestar. Tudo o que eu disse foi que ela precisava de alguns comprimidos novos e queria buscá-los agora. Cheguei rapidamente à farmácia e ao sair com os remédios, de repente notei o John do outro lado da rua. O que ele está fazendo aqui? Então o Bud foi até ele. E eles foram juntos para um café próximo. Estranho, porque o John sairia com o Bud sem mim? Eu puxei meu capuz e o segui. Eu preciso descobrir o que está acontecendo. Eles se sentaram em uma mesa não muito longe do bar. Eu me sentei rapidamente no bar, tremendo de tensão. Eu torci para que eles não me notassem e escutei. Estranhamente, John falava com o Bud como se fosse um velho conhecido. Esse idiota sempre vai na minha e não vai perceber nada. Hoje vamos assaltar o banco. John disse solenemente. Espere, isso é uma piada, não é? Mas o Bud concordou e disse que enquanto todos estivessem olhando para minha fantasia de cachorro estúpida, ele iria se esgueirar para dentro do cofre. O John riu desagradavelmente, então percebi. O John e o Bud queriam apenas me usar. E eu não pude acreditar. John era meu namorado e ele só pregava peças inofensivas, não roubava bancos. Eu estava tão magoada que imediatamente me levantei e corri para a saída. E então a garçonete dobrou a esquina. Nós nos batemos de frente, a bandeja caiu no chão e todos nos encararam. Meu estômago gelou de terror e eu olhei em volta. O John e o Bud já estavam vindo na minha direção. Ah, meu Deus! Eu rapidamente saí correndo do café. Meu coração batia forte, mas eu não conseguia parar. O John sabia que eu ouvi tudo. Naquele momento fui agarrada e uma mão tapou a minha boca. Comecei a chutar, mas o John era muito mais forte. Ele me arrastou para algum lugar. Não, me solta! Mas ele apenas me empurrou para dentro do carro. Eu estava tremendo. John, por que você está fazendo isso comigo? Ele riu, ele nunca deu a mínima para mim. Ele simplesmente conseguia ganhar um bom dinheiro como idiota no TikTok. Mas agora ele ia ganhar uma grande bolada. Eu desviei o olhar para esconder minhas lágrimas. Não vou participar do roubo! Então o John me agarrou com força pelo queixo e disse que eu seria sua escrava não apenas hoje, mas pelo resto da minha vida. Se eu não quisesse que nada acontecesse com minha mãe. Naquele momento, Bud chegou. Ele abriu a porta do carro e estendeu para mim uma coleira de metal em suas mãos. Me solta, seu idiota! Lutei e gritei, mas o John me segurou com força e o Bud colocou a coleira e o focinho em mim para me calar. Logo estávamos no banco. John me empurrou para fora do carro e me levou na coleira até o banco. Eu me senti terrivelmente acabada. Mas pensei uma coisa, precisava detê-los. John me levou até o banco e imediatamente gritou: "Liberdade para os animais!" Eu queria que o chão me engolisse quando todos olharam para nós. Que vergonha! O guarda veio em nossa direção, então eu vi o Bud no final da sala e um calafrio passou por mim. Não, eu não serei uma escrava. Eu vou salvar as pessoas e em seguida tirarei minha mãe da cidade num instante. O John nunca vai nos encontrar. Eu respirei e me decidi. Mãe, você terá orgulho de mim em breve. Então eu abruptamente tirei a focinheira e gritei que era um assalto. Eu esperava que o Bud fosse capturado naquele instante, mas em vez disso houve uma comoção. Os guardas olharam em volta confusos. Vamos, pega o ladrão! Mas de repente eles nos agarraram e nos arrastaram para a saída. Você não entende, Bud é o ladrão, ele está ali! Mas os guardas não quiseram ouvir. Naquele momento, Bud, que estava à espreita na caixa registradora, deu uma piscadela presunçosa. O John sussurrou que eu estraguei tudo de novo. De jeito nenhum! Pisei com força no pé do guarda e ele me soltou por um segundo. Isso foi suficiente, eu imediatamente voltei correndo. O Bud já estava ameaçando o funcionário apavorado e ele estava colocando dinheiro em sua bolsa. Você vai responder por tudo! Corri e pulei nas costas dele.
Precisava dar tempo para o funcionário chamar a polícia. O Bud tentou me tirar, mas eu segurei firme. Mas de repente o Bud se virou e eu caí no chão e bati com a cabeça. A última coisa que eu vi foi o som das sirenes da polícia. Acordei com uma dor de cabeça terrível. Olhei em volta e percebi que estava em um quarto de hospital. Meu Deus! John estava sentado na cama ao lado! Olhando para mim diretamente, ele me disse que o Bud estava atrás das grades e que éramos considerados heróis. De repente, o John saltou para cima de mim e me prendeu contra a parede. Ele sussurrou para eu não denunciá-lo. Afinal, eu me lembrava do que ele disse, não? É claro, e ameaças e chantagens. Fui o brinquedo de John desde o início, mas precisei ficar mais forte para entender isso. Instantaneamente, agarrei a guia e amarrei os braços do John. Ele não teve tempo de se recuperar. Segurança, por aqui! Não sou mais a cachorrinha do John e não vou deixar ninguém me intimidar. Um mês depois, o John foi preso. Ele olhou para mim durante todo o julgamento, mas eu estava calma. O medo do John se foi, assim como o amor. E então, no dia da cidade, ganhei um bônus por ajudar a polícia. Minha mãe estava tão orgulhosa de mim. O dinheiro era suficiente para a cirurgia e agora eu estava calma. Me lembro dessa história com um sorriso agora. Aprendi a não ser manipulada e a confiar apenas em mim mesma. E mais uma vez eu estava convencida de que a coisa principal da prosperidade é a honestidade. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!